Terceira queda em um mês, baixa preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras em 15%. Termina prazo para registro das candidaturas e campanha eleitoral vai começar amanhã. Governo vai iniciar pagamento do auxílio taxista a partir desta terça-feira. Quase 3 milhões de brasileiros pediram demissão nos 5 primeiros meses do ano. Ministro da Saúde fala sobre combate à varíola dos macacos. Instituto Butantan recruta voluntários para testes de vacina contra a febre chikungunya. Escritor Salman Rushdie, atacado por extremistas islâmicos, respira sem ajuda de aparelhos. E pesquisadores suecos desenvolvem córneas que já devolveram a visão a 14 pessoas cegas. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Quase 3 milhões de brasileiros pediram demissão nos 5 primeiros meses do ano. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Há 3 meses, o Gilberto pediu demissão da empresa onde trabalhava. Também, depois da proposta que recebeu, não pensou 2 vezes. Essa nova empresa me proporciona uma estabilidade de trabalho maior e também agrega muito no meu currículo profissional, né? Fora o sonho de morar na Europa, né? Aqui você tem acesso a muitos países, né? 1 hora, 2 horas você está em qualquer um país na Europa e os voos são muito baratos. Por exemplo, essa semana mesmo eu estou na Inglaterra. Na Inglaterra e com o salário atual, que é quase o dobro do que ganhava aqui. E isso só em uma das empresas em que trabalha, porque há pouco tempo conquistou mais um emprego e outra remuneração. É que a área em que ele atua é uma das que mais crescem no mundo. Abre portas o tempo todo e faz com que esse mercado gire bastante. A área de TI é uma área que sempre está em evolução, sempre está mudando, então você ficar no mesmo lugar muito tempo não é bom para a sua carreira. Também por isso, são eles que engrossam a estatística da demissão voluntária. Entre as 10 ocupações que estão no topo do ranking dos pedidos de demissão, 6 são do setor de tecnologia da informação. São profissionais que, em sua maioria, encontram em outras empresas oportunidades mais vantajosas, mas não é só isso, não. Segundo especialistas, entre os quase 3 milhões de brasileiros que pediram a conta entre janeiro e maio deste ano, muitos o fizeram por estarem em busca de novas modalidades de trabalho ou novos desafios. Segundo este economista, o número de demissões voluntárias está diretamente ligado ao período de pandemia, em que grande parte dos profissionais ficaram em home office e tiveram tempo para desenvolver novas habilidades. Com a retomada das atividades econômicas, o que acaba acontecendo é que você tinha que fazer uma opção entre voltar ao trabalho tradicional presencial que muitos empregadores exigiram ou fazer uma aposta em uma nova empreitada, tornando-se, digamos assim, patrão de si mesmo, se tornando empreendedor e tocando seu próprio negócio. Mas antes de pedir demissão, é preciso ficar atento a algumas questões, a começar do aviso prévio. Se ele não conceder esse aviso prévio ao empregador, se ele não comunicar com antecedência, o valor do aviso prévio pode ser descontado de suas verbas salariais que ele tem que receber na rescisão do contrato. O maior prejuízo no pedido de demissão é ele não vai levantar o fundo de garantia do tempo de serviço. E não vai receber a multa de 40% sobre esse fundo de garantia, que normalmente é paga na dispensa do empregado. Após a reforma trabalhista em novembro de 2017, surgiu uma nova possibilidade de acordo entre empregado e empregador. A rescisão não é feita nem por dispensa, nem por pedido de demissão. Mas, em regra, isso é feito para que ninguém tenha que dar aviso prévio para ninguém, nem empregador para o empregado, nem empregado para o empregador.
Então, fica os dois lados sem a obrigação do aviso prévio e o empregado poder liberar o fundo de garantia. Por esse acordo, ele pode liberar o fundo de garantia. E aí o caminho está livre para o início de uma nova jornada. E a economia do país agradece. Essa demissão voluntária não é uma demissão para você ir trabalhar num concorrente, em outra empresa. É uma decisão que é uma mudança de vida, uma mudança de expectativas. Isso aumenta as possibilidades de PIB, de crescimento, de circulação de dinheiro, de geração de novos empregos, porque essas pessoas se tornarão empreendedoras e empregadoras no futuro. Então, isso tudo para a economia é diversificação e crescimento. E falando em emprego, o Mato Grosso do Sul registrou saldo positivo na geração de novas vagas. No primeiro semestre, o número de pessoas no mercado de trabalho cresceu mais de 40% na capital Campo Grande. O estado de Mato Grosso do Sul tem a terceira menor taxa de desocupação no país. A taxa de desocupação em Mato Grosso do Sul, medida pelo IBGE, chegou a 5,2% de abril a junho deste ano, 1,3% menor que de janeiro a março. É a terceira menor taxa do Brasil. O número de pessoas que vem tentando uma oportunidade de trabalho, mas não consegue nem mesmo fazer algum bico, vem em constante queda no estado. Se você for dar uma olhada, por exemplo, em relação ao ano passado, em que a taxa de desocupação era de 9,9%, agora, nesse mesmo trimestre, ela está em 5,2%, o que já é uma queda de 4,7 pontos percentuais. Só que ele vem num movimento de queda natural desde o terceiro trimestre de 2020, que era o primeiro pico da pandemia, então naturalmente ele vem caindo desde lá então. Ainda de acordo com a pesquisa, neste segundo trimestre, tem mais pessoas empregadas no setor privado. São 680 mil pessoas empregadas no setor privado hoje, e em relação ao ano passado tem esse aumento de 18,8%, né? São 108 mil pessoas a mais empregadas no setor privado em 12 meses. De janeiro a junho deste ano, o número de pessoas colocadas no mercado de trabalho cresceu 42% com relação ao mesmo período do ano passado na capital. Em média, são disponibilizadas 1.200 vagas por dia, algumas que não exigem experiência. Oportunidades que, quanto mais forem preenchidas, podem influenciar ainda mais positivamente na próxima pesquisa do IBGE. A Petrobras baixou o preço da gasolina pela terceira vez em menos de um mês. A partir de amanhã, o litro custará R$ 3,53 nas refinarias, 18 centavos a menos do que o preço anterior. Para o consumidor, a nova redução não será com a mesma intensidade, porque ele paga ainda impostos, o lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Desde o dia 20 do mês passado, a gasolina ficou 15% mais barata nas refinarias. E a Petrobras assinou hoje um contrato com uma empresa de Singapura para a construção de uma plataforma de petróleo no Campo de Búzios, na área do pré-sal da Bacia de Santos. De acordo com a empresa, quando a plataforma ficar pronta, daqui a 4 anos, terá capacidade de produzir 225 mil barris por dia. A nova unidade será uma das maiores a operar no Brasil. E enquanto investidores avaliam dados mais fracos que os esperados vindos da economia da China, o dólar iniciou a semana em alta de 0,38%, sendo vendido a R$ 5,09. E a Bolsa de Valores registrou alta de 2,78%, com 113.031 pontos. O indicador do Banco Central, que mede a atividade da economia, fechou o mês de junho em alta de 0,69%. O IBCBR de maio foi de queda de 0,26%. No período de 12 meses, a alta está acumulada em pouco mais de 2%. O auxílio de R$ 1.000 por mês para os taxistas começará a ser pago amanhã. No caso dos caminhoneiros, quem for considerado inabilitado deverá atualizar o cadastro e fazer novo pedido do benefício. Nesse primeiro momento, mais de 245 mil motoristas de táxis de todo o país receberão as 2 parcelas do benefício, referentes aos meses de julho e agosto, no valor acumulado de R$ 2.000. Até agora, 300 mil taxistas já solicitaram dinheiro. Porém, alguns deles aguardam documentação
e algumas pendências judiciais e, por isso, ainda não serão contemplados. O Ministério do Trabalho e Previdência informou que gastará 490 milhões de reais em benefícios aos taxistas, conforme foram incluídos mais contemplados na somatória geral. O valor das parcelas pode ser alterado, já que o governo pretende gastar com o auxílio no máximo 2 bilhões de reais. Outro benefício promulgado pela PEC dos benefícios foi o auxílio caminhoneiro. Agora, os motoristas sem operações de transporte de carga registradas no primeiro semestre desse ano podem preencher a autodeclaração para ter direito às 2 primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro. Na semana passada, o governo iniciou o pagamento para cerca de 190 mil caminhoneiros habilitados para receber nesta primeira etapa o valor de R$ 2.000 referente aos meses de julho e agosto. O número de caminhoneiros contemplados é bem mais baixo do que os quase 850 mil cadastrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, pois desse grupo, 255 mil foram considerados inelegíveis por não atenderem a requisitos legais. Já dos quase 600 mil considerados elegíveis, mais de 400 mil foram inabilitados até o momento. Mas esses poderão atualizar seus dados e, se estiver tudo certo, receberão as 2 primeiras parcelas do benefício no dia 6 de setembro. Após 2 anos de alta rentabilidade por causa do isolamento social, o mercado de games caiu na proporção em que a pandemia de Covid-19 foi se estabilizando e a vida voltando ao normal. Os produtores de consoles, editores de videogames e fabricantes de chips para jogos em todo o setor relataram uma queda na demanda no último trimestre. Um exemplo é que, este mês, a Activision Blizzard, que atualmente está sendo comprada pela Microsoft por 355 bilhões de reais, registrou uma queda na demanda de 15% nas vendas no segundo trimestre. O fato também trouxe à tona uma cobrança dos consumidores para as empresas. Outro motivo é o conteúdo apresentado pelo mercado. O público-alvo tem insistido cada vez mais por opções de jogos interessantes, menos repetitivos e com preços acessíveis. Por outro lado, os executivos do setor eletrônico deram um tom positivo às suas perspectivas em médio e longo prazos, apontando um crescimento constante no número de jogadores em todo o mundo e em novos lançamentos que reaquecerá o mercado. Veja a seguir, termina prazo para registro das candidaturas e campanha eleitoral vai começar amanhã. E ainda, Instituto Butantan recruta voluntários para testes de vacina contra a febre e chikungunya. Terminou hoje o prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. 12 candidatos foram registrados para concorrer à presidência da República. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar os dados e documentos para deferir ou indeferir a candidatura. Além disso, qualquer candidato ou partido político pode impugnar, ou seja, contestar a candidatura de um oponente. Os tribunais têm até o dia 20 de setembro para julgar os registros e os respectivos recursos. A partir desta terça-feira, os candidatos já podem fazer campanha na internet e também em carros de som. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Pablo Marçal do PROS desistiu de disputar a presidência. O TSE recebeu o pedido de 223 candidatos a governador, 231 a senador e mais de 17 mil a deputados federais, estaduais e distritais. E quem não estiver na cidade onde vota no dia das eleições, que é dia 2 de outubro, pode pedir na Justiça Eleitoral o voto em trânsito para a escolha apenas do presidente. Mas é preciso ficar atento, pois o prazo está chegando ao fim.
O próximo dia 18 de agosto é o último dia para quem vai precisar usar o voto em trânsito, fazer o requerimento na Justiça Eleitoral. Lembrando que nessa situação apenas poderá ser escolhido o presidente da República. Este recurso serve apenas para quem estiver nas capitais ou cidades com mais de 100 mil habitantes. No Mato Grosso do Sul, apenas Dourados e Campo Grande. O eleitor tem até dia 18 de agosto para vir ao cartório eleitoral munido de documento de identidade e o título de eleitor, pedir a transferência temporária, o voto em trânsito dele. Agora, quem não for de Dourados e estiver no município no dia da eleição poderá votar em trânsito. O voto será feito aqui na sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Já para quem for trabalhar nas eleições, pode requerer a mudança do local de votação, a transferência temporária do local, como é o caso de policiais, por exemplo. Nesse caso, ele tem até dia 26 de agosto para procurar o cartório eleitoral, nos mandar um e-mail ou nos comunicar. Na carta convocatória dele já tem lá, se você foi convocado para local diverso do seu local de convocado para trabalhar, local diverso do seu local de votação, pode-se habilitar a transferência temporária. Comunique ao cartório eleitoral, procure. O bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, vai disputar uma vaga no Senado italiano pelo partido de extrema-direita Fratelli d'Italia. Uma lei naquele país reserva 6 cadeiras no Senado às pessoas que moram no exterior e têm cidadania italiana. Fittipaldi tem. Segundo o diário Giornale, Emerson já avisou que pretende apresentar projetos voltados ao esporte. O ex-ministro das Comunicações, Andrea Matarazzo, também está na disputa. A mineradora Vale recebeu uma multa de R$ 86.300.000 da Controladoria Geral da União por conta do rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro de 2019. O processo administrativo de responsabilização concluiu que a companhia deixou de apresentar informações fidedignas no sistema da Agência Nacional de Mineração em relação à barragem que foi rompida. Além disso, o órgão fala que a Vale emitiu declaração de condição de estabilidade positiva para a estrutura no período de junho a setembro de 2018, quando, no entendimento da CGU, o laudo deveria ter sido negativo. De acordo com o órgão, esse ato dificultou a fiscalização da mineração no local. Em nota oficial, a Vale disse discordar com a condenação e, nos próximos 10 dias, pretende entrar com uma ação em sua defesa pedindo reconsideração da decisão. O rompimento da barragem de Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e segundo o maior desastre industrial do século. No total, 265 pessoas morreram e outras 5 seguem desaparecidas até hoje. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública mostrou que um celular é roubado a cada 12 minutos só no estado do Rio de Janeiro. Já em São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança do Estado, um smartphone é roubado a cada 3 minutos. Com a explosão dos roubos e furtos de celulares, para não ficar no prejuízo, muita gente já está recorrendo ao seguro para smartphone, o novo queridinho das seguradoras, que só neste ano tiveram aumento de até 80% nas vendas em todo o país. Tanto empresas tradicionais quanto as modernas seguradoras digitais 100% online apostam no potencial desse segmento. Uma pesquisa simples no site de buscas mais popular da internet mostrou que há pelo menos 8 companhias que comercializam esse tipo de seguro no Brasil. Uma seguradora, por exemplo, que já tem 77 anos de atuação no mercado, reformulou o seguro para celular, que já oferecia, e o relançou no início do ano. O crescimento no primeiro semestre foi de 80%. De acordo com o levantamento, o Brasil tem mais de 240 milhões de aparelhos. É mais de um celular por pessoa. E o seguro tem 4 opções de contrato com diferentes coberturas. Os preços variam conforme a modalidade escolhida e o modelo do aparelho. O consumidor pode optar por um seguro que cubra apenas roubo, somente quebra acidental ou roubo e quebra acidental. O quarto e último tipo de cobertura inclui furto simples, além de roubo e quebra acidental.
As coberturas da maioria das seguradoras são bem parecidas com essas. O roubo acontece quando um bem é subtraído em um assalto, quando há confronto entre o ladrão e a vítima. No furto simples, a pessoa não vê quando o ladrão pega o bem, só percebe posteriormente que já não está mais com ele. O Instituto Butantan realiza estudo e convida adolescentes de 12 a 17 anos para participar de testes de vacina contra a chikungunya. Os interessados não podem ter comorbidades ou usar medicamento imunossupressor. O estudo é realizado pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com entidades como o Instituto Autoimune. Os voluntários de 12 a 17 anos que estão sendo recrutados para ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra a chikungunya, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, precisam estar saudáveis. Todos os inscritos vão passar por uma triagem antes dos testes. A vacina foi desenvolvida pela Valneva, indústria farmacêutica da Áustria, com vírus enfraquecido. Logo que aplicada, induz o organismo a produzir anticorpos, mas sem provocar a doença. Aqueles que se enquadrarem nos critérios necessários para receber a vacina vão ser contatados pela equipe da pesquisa para finalizar o agendamento. Ao todo, 750 voluntários devem ser acompanhados durante um ano pelos pesquisadores em todo o Brasil. 10 centros de pesquisas no país vão testar a vacina para que ela seja submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2/3 dos adolescentes vão receber a vacina e 1/3 vai tomar o placebo. Ao final do estudo, todos aqueles voluntários que tomaram placebo também vão receber a vacina da chikungunya. O Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento de câncer, decidiu que não vai mais atender pacientes do SUS a partir do dia 9 de dezembro. Segundo a decisão comunicada à Prefeitura, a medida foi tomada em razão da tabela defasada do Sistema Único de Saúde. A Prefeitura informou que os pacientes serão atendidos pelos centros municipais de saúde. O Reino Unido aprovou a primeira vacina bivalente contra a Covid-19. A autorização é para que ela seja utilizada como dose de reforço em adultos. O imunizante fabricado pela farmacêutica Moderna tem 50 gramas por dose e foi aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde após ser comprovada a sua eficácia. Metade da sua composição é feita a partir da cepa original do SARS-CoV-2, primeiro vírus descoberto como causador da Covid-19, e a outra foi feita a partir da variante Ômicron. Portanto, o imunizante acaba atuando contra as duas versões do vírus. Segundo informações oficiais do país, esta vacina cumpre com os padrões de qualidade, segurança e eficácia como dose de reforço exigidos em um estudo clínico, onde também foi descoberta que ela gerou um bom nível imunológico contra duas subvariantes da Ômicron, responsáveis por grande parte dos casos atuais. Os efeitos colaterais desse novo imunizante consistem em um leve resfriado e dor de cabeça, quadro semelhante aos da outra vacina do laboratório. Veja a seguir. O Ministério da Saúde fala sobre combate à varíola dos macacos. E veja também, escritor Salman Rushdie, atacado por extremistas islâmicos, respira sem ajuda de aparelhos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje sobre como o Brasil pretende enfrentar a varíola dos macacos. O Brasil espera a chegada de 50 mil vacinas contra a varíola dos macacos. Os imunizantes estão sendo adquiridos via OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, já que a fabricante não tem representação no Brasil. A previsão inicial era que o primeiro lote chegasse em setembro, mas houve problemas com o fornecedor e um novo prazo deve ser estabelecido ainda esta semana. Nós não temos, neste momento, como apresentar um calendário. Sabemos, sim, que as vacinas, uma parte das vacinas vai chegar muito pronto e que elas esperamos também que entrem no protocolo de pesquisa para identificar a eficácia dessa vacina. Mas não temos como entregar porque esperamos que o fornecedor nos precise exatamente quando nós podemos transportar a vacina
para o Brasil. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Se essas 50 mil doses chegarem amanhã aqui no Ministério da Saúde, não tem o condão de mudar a história natural da situação epidemiológica em relação a monkeypox. Essas vacinas, quando vierem, vêm para vacinar um público muito específico. Nesse momento, essas 50 mil, elas vão ser utilizadas para esses profissionais que lidam diretamente com os materiais contaminados. É um esforço das autoridades sanitárias do mundo todo para ter escala na produção dessas vacinas. Atualmente, há 8 locais para diagnóstico da doença no país, 4 laboratórios de referência, sendo 2 no Rio de Janeiro e 4 lacens. O Brasil tem hoje 2.893 casos confirmados de varíola dos macacos. 95% dos pacientes são homens e a grande maioria tem entre 18 e 49 anos. Uma pessoa morreu em decorrência da doença. A varíola dos macacos não é transmitida pelos animais. A primeira vez que isso aconteceu foi com um macaco, mas depois apenas de uma pessoa para outra. A Organização Mundial da Saúde considera que aquelas que mantêm contatos íntimos com pessoas do mesmo sexo são as mais suscetíveis à contaminação e desenvolvimento da doença. Essas referências que foram feitas aqui a homens que fazem sexo com homens é uma constatação tão somente epidemiológica. Não podemos incorrer nos erros do passado. Nós já sabemos o que aconteceu na década de 80 com HIV, AIDS. Não é para discriminar as pessoas, é sim para protegê-las. Os sintomas da varíola dos macacos incluem febre intensa, dor de cabeça, dor nas costas, náuseas, exaustão, cansaço e manchas na pele. E a prevenção ocorre mantendo o distanciamento de pessoas infectadas e evitando contato com partes contaminadas. Para ajudar no combate ao mosquito da dengue, alunos de escolas da rede municipal de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, vão participar de um projeto criado para apresentar e discutir métodos de controle e prevenção, além de aproximar os estudantes das ciências, das questões socioambientais e da saúde dos bairros onde vivem. Talvez ainda seja difícil pronunciar ou escrever Wolbachia, mas os efeitos do método para combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti já podem ser notados nos últimos 2 anos em Campo Grande, quando foi colocado em prática. São 2 anos sem epidemia de dengue. Ainda são registrados casos e ainda é preciso continuar com os alertas para evitar novos registros. Mas a cada etapa da implementação do método na cidade, aumenta a expectativa de termos menos incidência da doença, juntamente com a zika e a chikungunya, transmitidas pelo mesmo mosquito. Para quem ainda não sabe, o método consiste em implantar no mosquito a bactéria Wolbachia, que faz com que o Aedes deixe de transmitir a doença. À medida que esses volbitos, que é o nome dado ao mosquito com Wolbachia, são liberados, eles cruzam com outros da mesma espécie e os descendentes nascem com a mesma bactéria, ou seja, também são incapazes de transmitir as doenças. A partir deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai contar com um importante aliado no combate ao mosquito. Na verdade, um time de reforço, composto por 3.000 alunos de 17 escolas da rede municipal de ensino, que, supervisionados por coordenadores e professores, irão atuar no programa Volbito em Casa. Os alunos da Escola Senador Rachid Saldanha, no Jardim Noroeste, serão alguns dos selecionados, juntamente com outros que estudam nas regiões do Bandeira e do Prosa. Eles ficarão responsáveis por cultivar os volbitos em casa, para depois liberá-los no lugar onde moram. Segundo o secretário municipal de saúde, os estudantes receberão um kit contendo uma cápsula com ovos de volbitos e ração para as larvas, e serão orientados sobre cada etapa. Será um experimento científico integrado. Ao mesmo tempo, eles vão fazer parte desse processo de liberação, de criação dos mosquitos, eles serão orientados em relação à questão do ambiente domiciliar, em relação aos materiais inservíveis, aos criadouros de mosquito de dengue,
onde a gente precisa eliminar. Sabemos que 80% desses focos estão dentro das residências, então é pela educação, pela cultura da nossa população que nós precisamos também combater o mosquito. Foram abertas hoje as inscrições para o vestibular da FUVEST. Até o dia 23 de setembro, os candidatos deverão se inscrever no site fuvest.br para concorrer às mais de 11 mil vagas em 43 cursos da Universidade de São Paulo. Para fazer as provas marcadas para o começo de dezembro e início de janeiro, é preciso pagar uma taxa de R$ 191. É possível pedir isenção. Bombeiros da Espanha fizeram uma força-tarefa hoje para combater um grande incêndio alimentado pelo vento no sudeste do país. Um incêndio na região de Aragão mobilizou 350 bombeiros, queimou 6.000 hectares e forçou 1.500 pessoas a deixarem suas casas. As equipes conseguiram estabilizá-lo e evitar que o fogo alcançasse o Parque Natural de Moncaio. Mas ao sul da Espanha, na província de Alicante, centenas de bombeiros apoiados por 25 aviões, cisterna e helicópteros tentavam apagar as chamas no Vale do Ebo, a 50 quilômetros ao norte da cidade turística de Benidorm. Segundo a administração regional, além do fogo ter destruído mais de 6.500 hectares por completo e deixado 1.200 pessoas deslocadas, o trabalho dos bombeiros está sendo dificultado pelos fortes ventos nesta zona montanhosa. Só neste ano, a Espanha sofreu 390 incêndios alimentados por temperaturas muito altas, muitas vezes superiores a 40 graus. Além de secas persistentes. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais disse que os incêndios queimaram mais de 245.000 hectares na Espanha este ano, sendo o país mais afetado da Europa. Após sofrer um ataque na última sexta-feira, o escritor Salman Rushdie tem se recuperado aos poucos e já respira sem ajuda de aparelhos. As informações foram passadas pela sua ex-mulher. O governo iraniano também se manifestou sobre a tentativa de homicídio sofrida pelo escritor. Segundo a atriz e modelo Padman Lakshmi, o escritor Rushdie está se recuperando depois do pesadelo e agora espera por uma evolução rápida do seu quadro de saúde. Além disso, informou que o escritor está preocupado e sem muitas palavras. Quem também se manifestou sobre o caso pela primeira vez foi o governo iraniano durante entrevista coletiva. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanani, o romancista e seus apoiadores são os únicos culpados pelo ataque. Com um discurso controverso, Kanani disse que a liberdade de expressão não justifica os insultos de Rushdie contra a religião. O seu romance de 1988, chamado Os Versos Satânicos, é visto por alguns muçulmanos como blasfêmias. Após o atentado contra Rushdie, o homem identificado como Hadi Matar foi preso pela polícia de Nova York. Ele tem 24 anos e é de Farville, em Nova Jersey. Segundo a polícia, a motivação do crime ainda não foi esclarecida. A China voltou a fazer exercícios militares ao redor de Taiwan. O governo de Pequim pediu que os Estados Unidos parem de desafiar a China, porque depois da visita de Nancy Pelosi, agora foi a vez de 5 senadores norte-americanos viajarem à ilha no fim de semana. 5 parlamentares dos Estados Unidos, liderados pelo senador Ed Merkey, chegaram a Taipei na noite de ontem. O segundo grupo de alto nível a visitar a cidade depois da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto, o que desencadeou vários dias de jogos de guerra chineses. O Ministério da Defesa da China disse em um comunicado separado que a viagem dos parlamentares infringiu a soberania e a integridade territorial da China e expõe totalmente a verdadeira face dos Estados Unidos como um sabotador da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. A delegação dos Estados Unidos se reuniu com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen nesta segunda-feira.
O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 15 aeronaves chinesas cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, uma barreira não oficial, acrescentando que condena os novos exercícios da China e os enfrentará calmamente. A China considera Taiwan parte de seu território. Já Taiwan, que tem um governo próprio, se considera independente. Mais de 40 países assinaram uma declaração pedindo uma retirada imediata das tropas russas da usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. Enquanto isso, cada vez mais isolado, Vladimir Putin tenta estreitar laços com outros países. As atenções seguem voltadas para a região de Zaporizhia, onde os bombardeios têm ameaçado a maior usina nuclear da Europa. Enquanto Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a responsabilidade, 42 países assinaram uma declaração pedindo a retirada imediata das tropas russas que estão há meses na usina nuclear de Zaporizhia. A carta diz que a presença de armas e militares na usina é inaceitável, porque viola os princípios de segurança estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica e inviabiliza os trabalhos dos técnicos ucranianos que operam a fábrica. Os países, entre eles Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, pedem o fim imediato da ocupação russa. A ONU já emitiu alerta para um risco real de um desastre nuclear. Cada vez mais distante, especialmente das potências ocidentais, o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que valoriza os laços com países da América Latina, da África e da Ásia e está pronto para oferecer armas modernas para seus aliados. O governo russo afirmou que estreita laços com Kim Jong-un da Coreia do Norte e ainda que vai trabalhar até com o Talibã, se for necessário. E veja a seguir o retrocesso do Afeganistão um ano depois de o Talibã chegar ao poder. E veja também, pesquisadores suecos desenvolvem córneas que devolveram a visão a 14 pessoas cegas. Hoje faz um ano que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão. A data foi celebrada em Cabul por membros do regime, enquanto agências de ajuda humanitária alertam que metade da população vive em extrema pobreza. O primeiro ano do regime foi turbulento e marcado por um grande retrocesso nos direitos das mulheres e o agravamento da crise humanitária. Em agosto de 2021, os extremistas capturaram Cabul após o fim da intervenção militar internacional de 20 anos liderada pelos Estados Unidos. Com a ajuda de Deus, tudo é possível. Não fomos dignos disso. Nunca esqueceremos em nossa vida a felicidade daquele dia em que Deus nos deu tamanha vitória. Por isso estamos muito felizes. Obrigado, Deus. A retirada caótica das forças estrangeiras prosseguiu até 31 de agosto, com dezenas de milhares de pessoas correndo desesperadas para o aeroporto de Cabul com a esperança de sair do Afeganistão. Até o momento, nenhum país reconheceu o regime talibã. Projetos de ressocialização estão gerando oportunidades de trabalho e recomeço para mulheres presas no semiaberto feminino de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A possibilidade de transformar vidas, promover a redução na criminalidade, fazer com que mulheres acreditem em si mesmas e preparem um futuro onde não dependam do crime para sobreviver. Desenvolver potencialidades até então desconhecidas. Um sistema que garanta a ressocialização dos presos a partir do ensino e da profissionalização. Esse é o trabalho desenvolvido pelo estabelecimento penal feminino do regime semiaberto de Dourados. Tudo que se é feito aqui é com autorização judicial, mas a gente leva muito a sério, né? São seres humanos desmotivados, desestruturados e nós temos que devolver para a sociedade. Eu sempre lembro o seguinte, no Brasil não tem nem pena de morte
e nem prisão perpétua. Então, preso bom é preso melhorado e essa é a nossa função. Com ações do Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, todas assistiam atentamente à palestra e conheciam um pouco mais sobre o assunto. E, claro, a esperança de novas possibilidades. Essas mulheres voltarão para o convívio social e elas precisam voltar com ferramentas diferentes de convívio social, sejam ferramentas de trabalho, sejam ferramentas de produtividade e autossustento, sejam ferramentas psíquicas de transformação, de consciência, de modo de pensar. O trabalho de ressocialização vem dando certo e muitos frutos, transformando a vida das mulheres que passam pela unidade e promovendo não somente a profissionalização, mas gerando autonomia e independência, claro, promovendo a autoestima. Prova disso foi o curso de automaquiagem e a formatura de 20 internas. O curso ele foi realizado através do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, e através do Governo do Estado, que oportuniza então a essas internas o curso. Ele é um programa voltado mesmo para a educação profissional. Joyce aproveitou a oportunidade de realizar o curso e também um sonho. A fim de ter um recomeço, esse, sem dúvida, foi um primeiro passo. Um novo recomeço de vida, sabe, um novo aprendizado que eu tive, sabe, um novo recomeço que eu vou poder trazer autoestima para as mulheres, para poder trazer uma alegria, assim, sabe? E é um novo recomeço para mim também, que eu amo maquiagem, adoro trazer felicidade para as pessoas, e esse curso foi muito especial para mim. O trabalho é incansável, manter a disposição e disciplina, cursos e trabalhos internos, com cuidado com a horta, por exemplo, e agora uma fábrica de confecção, gerando trabalho e renda. Nós estamos confeccionando aqui no presídio material para a segurança pública, né? Bombeiro, civil, mirim, camisetas, calça, todo o complemento feito aqui na unidade prisional. Hoje, o semiaberto feminino de Dourados tem 20 mulheres que permanecem na unidade. A expectativa, segundo a diretora, são novos projetos com apoio e parcerias. Em especial, eu quero agradecer ao comércio douradense, que tem tirado o preconceito, que tem nos oportunizado, inclusive com lista de espera, e nós não temos nenhuma interna sem trabalho, e isso significa muito com dados. Nós temos um índice de evasão baixíssima e não tem nenhuma fuga nessa unidade prisional. O mundo animal não cansa de nos surpreender, e a bola da vez tem sido uma perereca amazônica. Uma espécie que tem chamado a atenção e agora é vendida como bicho de estimação no exterior. Dessa vez, o ator principal desse espetáculo chamado Vida tem sido um anfíbio que nem precisa de performance. O Milk Frog, ou melhor, a perereca de leite, chega a medir 9 centímetros e se destaca pelos tons azuis. Mas a surpresa maior está dentro do corpo da espécie. Os ossos, os músculos e até a parte de dentro da boca também são na cor azul. Esse anfíbio é encontrado em grande parte da floresta amazônica e, por conta disso, ultrapassa as fronteiras brasileiras, sendo encontrado em alguns outros países da América do Sul, como Guiana, Suriname, Equador e Colômbia. Mas não se engane, essa gracinha pode ser venenosa. Segundo os cientistas, as cores vibrantes na natureza podem significar que a espécie é tóxica. E essa não é diferente. A substância grudenta que os sapos soltam quando são capturados é venenosa, mas não causa danos aos humanos. Um outro problema apresentado pelos cientistas é a alta demanda de exportação da espécie para pet, ou seja, tornar o sapo como animal de estimação. O fato dela possuir um apelo nesse mercado gera um alerta para o tráfico de animais, o que pode vir a impactar no número de espécies. A perereca de leite está quase sempre no topo das árvores e, graças aos discos adesivos nas pontas dos dedos, consegue escalar os troncos. Essas estruturas são tão fortes que estima-se que possam suportar até 14 vezes o peso do anfíbio. Uma curiosidade é que 4 espécies de pererecas da Amazônia, sendo a perereca de leite a mais conhecida, são chamadas pela população local de Cunauaru,
que é uma palavra indígena usada para esses anfíbios que cantam no alto das árvores. O IBGE começou o censo indígena no Mato Grosso do Sul. A pesquisa iniciou na aldeia Lagoinha, em Sidrolândia. Em Mato Grosso do Sul, a pesquisa demográfica teve início na aldeia Lagoinha, em Sidrolândia. Diferente de 2010, no censo 2022 serão aplicados 2 questionários voltados para a população indígena. O primeiro será o questionário de abordagem coletivo, valorizando o modo de organização dos povos indígenas. Em cada agrupamento, nós procuramos a liderança e essa liderança nos informa a infraestrutura existente dentro da comunidade, dentro do agrupamento, se tem esgoto, se tem escola, qual é o tipo de fornecimento de serviço, né, que existe para a região, como também como vive aquela população, em termos de extrativismo, o que ela utiliza dentro dos recursos naturais, porque isso vai ajudar, com os dados do censo, a melhorar políticas públicas para essa população. O outro questionário é o domiciliar, para saber dados da família. Algumas perguntas foram adaptadas, como, por exemplo, sobre a identificação étnico-racial, declarada pela própria pessoa. O IBGE diz que é comum o indígena se declarar pardo ou preto. Por isso, é feita a pergunta: você se considera indígena? Tendo como opções de resposta sim ou não. De acordo com o IBGE, serão coletados dados em 36 municípios, totalizando 48 terras indígenas e 181 agrupamentos, ou seja, aldeias e comunidades já mapeadas pelo Instituto. As equipes têm até 31 de outubro para coletar os dados em Mato Grosso do Sul, onde no último censo foi registrada uma população de 73.295 indígenas. Um estudo realizado por uma universidade sueca mostrou que diversas pessoas totalmente cegas voltaram a enxergar após realizarem um transplante de córneas feitas com tecido de porco. Após 2 anos de experimentos, profissionais da Universidade de Linköping, na Suécia, realizaram uma descoberta que, em pouco tempo, pode ser fundamental no tratamento da cegueira. Para a criação da córnea, os cientistas utilizaram como matéria-prima o colágeno, principal proteína da córnea humana. O material já é utilizado como curativo para feridas em cirurgias realizadas nos Estados Unidos e também é fundamental para que a córnea ficasse o mais natural possível, causando uma resposta positiva no corpo. Outra característica é que o órgão feito a partir do tecido do porco pode ser armazenado por 2 anos, o que também facilita a sua operação de armazenamento e implantação. Diferente das córneas doadas, que devem ser utilizadas em um intervalo de menos de 2 semanas. Os resultados dessa pesquisa indicaram que a ação desse transplante são semelhantes ao transplante convencional, além de ser menos agressiva ao corpo humano. Todos os 14 participantes que estavam totalmente cegos antes do experimento recuperaram parcialmente ou totalmente a visão depois do transplante. No mundo todo existem quase 13 milhões de pessoas esperando por um transplante de córnea, mas elas estão cada vez mais escassas nos bancos de doadores de órgãos. A cada 70 pessoas que precisam da córnea, apenas uma consegue realizar a cirurgia. Embora sejam necessários ensaios clínicos mais complexos para comprovar a medida, esse primeiro teste mostrou que a novidade é segura e eficaz. Depois de 50 anos, a NASA enviará uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua. Os preparativos já começaram e a expectativa na região de Houston, nos Estados Unidos, é grande. O plano é antigo, mas está cada vez mais perto de ser colocado em prática. No final do mês, pela primeira vez desde a última missão Apollo em 1972, um foguete vai impulsionar uma cápsula habitável para orbitar ao redor da Lua, antes de retornar à Terra. Trabalho há 7 anos no programa Artemis, e às vezes é fácil perder a noção do fato de que você está construindo e projetando uma nave espacial que vai para a Lua, que está pronta para transportar humanos. Às vezes você entra em um ritmo que isso é apenas um negócio normal, e então de vez em quando eu meio que paro e percebo, uau, é isso que eu estou realmente começando a fazer. Eu assisti a Apollo 13, eu pude ver na TV, nos filmes, e eu vou ser o cara aqui quando acendermos os motores para dar a volta na Lua. Isso é realmente incrível.
when we like the engines to go around the moon, that is really amazing. A partir de 2024, os astronautas vão embarcar para fazer a mesma jornada e no ano seguinte, no melhor cenário, voltarão a pisar na Lua. Para que tudo ocorra como planejado, as equipes da NASA ensaiam o voo há 3 anos. Não vamos transportar uma equipe, vamos levar alguns manequins e alguns torsos que simulam tecido humano e órgãos, para avaliar a proteção contra a radiação, ambiente de radiação e aceleração do veículo, e como isso afeta o corpo humano. Porque nosso objetivo é o voo tripulado na Artemis II. Além da sala de controle, todo o Centro Espacial Johnson em Houston foi ajustado para o projeto. No meio da enorme piscina de mais de 12 metros de profundidade onde os astronautas treinam, uma cortina preta foi colocada. Na água, os astronautas podem experimentar uma sensação próxima à ausência de peso. Mas os planos da Agência Espacial Americana não se restringem apenas ao nosso satélite natural. Nossa visão não está mirando a Lua. Estamos claramente de olho em Marte. E tudo o que estamos pensando hoje, tudo o que vamos fazer na Artemis 1, a Artemis 1 leva a Artemis 2, o que leva a Artemis 3, quando esperamos ter humanos na superfície da Lua. Mas Artemis 3 está levando ao resto do programa Artemis, a primeira mulher, o primeiro não branco na superfície da Lua, e depois os primeiros humanos a seguir para Marte, e colocar nossos passos, construir laboratórios científicos e habitar outro planeta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.